como essa carta pode contribuir para a edificação. A gente vai continuar aí o nosso estudo na nova revista, né? Tessalonicenses. Olá, amados, que gostoso nós estarmos juntos, desejo de coração que cada um de vocês esteja bem. Nós estamos iniciando um novo ano, início de uma nova década e com ela também iniciando um novo ciclo de estudos na Escola Bíblica Dominical. E a mim foi dado o presente, o privilégio de estar à frente do nosso estudo de hoje. Estudo esse número 12, em que nós trataremos a respeito das considerações finais na nossa série de estudos a respeito da carta aos Filipenses. Na lição de hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do capítulo 5, mais especificamente dos versículos 23 ao 28. Poucos versículos, apenas 6, um texto curto, breve, mas com lições riquíssimas para o nosso dia a dia, com um aprendizado precioso para cada um de nós. Eu espero de coração que nesses poucos momentos em que nós vamos refletir juntos, nós possamos aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para nós. Vamos lá então? O versículo-chave da nossa lição de hoje está em 1 Tessalonicenses 5:24, que diz: "Fiel é o que vos chama, o qual também o fará", trazendo de forma linda para nós a fidelidade do Senhor e a certeza daquilo que Ele fará a cada um de nós. Durante esses próximos minutos em que nós vamos compartilhar um pouco a respeito da nossa lição de hoje, eu quero poder refletir com os irmãos a respeito da santificação e integridade. O que são cada uma delas e como nós podemos trabalhar e desenvolver ambas no nosso dia a dia, nas nossas vidas, à luz dos ensinamentos trazidos aqui pela primeira carta aos Tessalonicenses, mais especificamente no capítulo 5. E também vamos falar da importância de reconhecer o valor do saudar, o valor de abençoar e de orar pelos irmãos em Cristo. Que também são ensinamentos e dicas trazidas aqui por Paulo nesta primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5. E nós iniciaremos falando um pouquinho a respeito da santificação do homem e fidelidade de Deus. Este primeiro tópico está em 1 Tessalonicenses 5, no nosso texto de hoje, nos versículos 23 e 24. E eu quero compartilhar aqui a leitura destes dois versículos com os irmãos, que na minha versão diz assim: "Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito e alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Quando nós falamos de santidade do homem e fidelidade de Deus, é muito interessante porque enquanto eu estudava essa nossa lição, eu pensei muito nesse assunto como uma via de mão dupla, porque se os irmãos observarem, o versículo 23, ele já inicia dizendo que o próprio Deus da paz. Essa expressão Deus de paz, ela é dita, está registrada nas Escrituras Sagradas diversas vezes. Essa é apenas uma das vezes, uma das menções em que ela é feita, uma das vezes em que ela aparece. Então, Deus de paz. E o versículo 23 começa dizendo: "O mesmo Deus de paz." E que paz é essa, meus amados? Quando nós iniciamos a leitura do versículo 23, em que a Bíblia nos diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. E aí nós temos um subtema que é a santificação do homem e a fidelidade de Deus. O versículo já inicia nos dizendo, nos afirmando que essa santificação, ela não é feita por nós.
é uma santificação feita por Deus, que o próprio Deus da paz o santifique completamente. Interessante que a menção aqui é o Deus da paz. Essa expressão Deus da paz, ela não aparece simplesmente nesse versículo. Em outras tantas vezes nas cartas de Paulo, em outros versículos pela Escritura Sagrada também. Que paz é essa? Quando nós vamos lá, por exemplo, para Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, na nova tradução da linguagem de hoje diz, e a paz de Deus que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Vejam só que interessante, irmãos. Em 1 Tessalonicenses 5, no nosso texto de hoje, nós temos a afirmação feita por Paulo de que o mesmo Deus da paz vos santifique inteiramente. Então, é uma ação que inicia de Deus para nós. Essa santificação do homem não é algo que seja feito pelo próprio homem, porque nós, na nossa incapacidade, na nossa limitação, no nosso estado pecaminoso, limitados mesmos como nós somos, nós não temos condições. Nós estamos muito aquém, muito distantes. Nós sabemos que existe apenas um santo, e esse santo é Deus. Quando nós falamos em santidade, santidade vinda ou santidade querida de Deus para o homem, é uma santidade operada por Ele a nós. E vejam só o que diz o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que foi trabalhado já na lição anterior. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aqui ele complementa que vos abstenhais da fornicação. O desejo de santidade é do Senhor para nós. E Ele não só deseja isso, como é Ele quem faz, é Ele quem opera isso em nós, na nossa vida. O versículo 4 do mesmo capítulo 4 de 1 Tessalonicenses diz assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Que vaso é esse? Que cada um de nós saiba possuir o nosso vaso, a nossa vida em santificação e honra. Nós não temos como pensar em santificação na nossa mente limitada, no nosso corpo limitado, do nosso estado de pecadores que somos, sem pensar em Deus, sem pensar na pessoa do Senhor Jesus, porque Ele é santo, nós não. Mas olha que coisa magnífica e que presente precioso do Senhor para nós. Ele deseja, essa é a vontade dEle, que nós sejamos santificados, que cada um de nós tenhamos o nosso corpo, a nossa vida em santificação e honra. Que santificação é essa? A santificação como um processo, a santificação como um conjunto de atos sequenciais no nosso dia a dia, na nossa vida. Agora, poxa vida, uma sequência de atos da nossa vida, os nossos atos, as nossas atitudes, elas vêm de nós, elas dependem de nós, porque o Senhor nos dá livre-arbítrio, mas a palavra vem e nos diz aqui em 1 Tessalonicenses que é o Deus de paz, que é esse Deus de paz que opera em nós, que nos santifica e que essa santificação ela seja por completo. Vamos ver juntos um pouco melhor o que ela significa? Se nós entendemos então que a santificação para o homem é algo feito por Deus para nós, porque somos impuros, porque somos limitados, pecadores, e considerando também o fato de que nós temos livre-arbítrio dado por Ele, para as nossas escolhas, para as nossas atitudes, para o nosso dia a dia. Com base nisso, nós temos a primeira aplicação que o estudo de hoje nos traz. Ele diz assim, você concorda que conforme 1 Tessalonicenses 5:23, a santificação é tanto uma obra de Deus quanto do homem? Nós temos esses dois versículos, o 23 e o 24. E a palavra do Senhor nos ensina que é o Senhor Deus quem nos santifica, e que essa santificação aconteça por completo, para que nós permaneçamos irrepreensíveis até a vinda de Jesus Cristo.
Se nós temos um Deus que nos santifica, um Deus perfeito, que deseja, como nós lemos há pouco, a santificação de cada um de nós imperfeitos, e que cada um de nós tem livre arbítrio para fazer as suas escolhas, para os seus passos dados no seu dia a dia, é muito claro e é muito simples de nós percebermos que essa santificação para nós, enquanto humanos, é uma santificação sim que depende, é um processo na verdade que acontece tanto da parte do Senhor Deus quanto da nossa parte. No que se refere ao Senhor Deus, é porque é Ele quem tem o poder de operar em nós essa santificação. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Mas a parcela que cabe a mim, a parcela que cabe a cada um de vocês, se refere às nossas escolhas, se refere aos nossos atos no nosso dia a dia, os nossos pequenos e os nossos grandes atos. Sabe, por vezes eu me pego pensando, quando nós vivemos uma vida cristã, nós todos somos imperfeitos. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia, não é assim que a Bíblia nos ensina? Mas nós buscamos uma vida, fazer as coisas corretas, buscamos uma vida de retidão. Todos os cristãos, todas as pessoas, mesmo até que não sejam cristãs, mas pessoas de princípio, elas procuram fazer as coisas de forma correta. Mas, então, se nós somos pessoas do bem, se somos pessoas que procuram fazer as coisas corretas, que procuram viver de forma digna, fazendo boas escolhas, tratando bem ao próximo, sendo pessoas honestas, de onde vem essa santificação? Ou o que eu posso fazer para contribuir nesse processo de santificação que é operado por Deus, que é operado por Ele nas nossas vidas? Conforme o tempo vai passando, eu acredito, à luz da palavra do Senhor, que é como se nós vivêssemos e estivéssemos num funil. Conforme o tempo passa, esse funil vai estreitando. Conforme o tempo passa, nós vamos sendo lapidados. E aí não são mais aquelas questões gritantes que vão nos testar, porque nós já passamos por essas primeiras etapas. Compreendem isso? Mas ao passo que o tempo vai se desenvolvendo, que o tempo vai passando, nós precisamos nos aperfeiçoar cada vez mais e fazer a nossa parte, no sentido de estarmos atentos aos detalhes. Sabe as brechas, aquelas coisas sutis que por vezes acontecem nas nossas vidas e a gente às vezes, por estar desatento ou por desleixo mesmo, ou por achar que aquilo, isso não tem problema, isso não pega nada não, pecadinho, coisa de nada. A gente não pode passar vontade, não é assim? E aí nós acabamos deslizando, nós acabamos pecando. E aí nós acabamos interferindo nesse processo de santificação. É uma via de mão dupla, querido. É uma via de mão dupla porque é o Senhor quem opera em nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte com as nossas atitudes. E é interessante que é uma via de mão dupla, mas se nós lembrarmos lá atrás, quando estudávamos no ensino fundamental, antigo primário, é uma via de mão dupla, mas ela é diretamente proporcional. Porque quanto mais eu faço a minha parte, quanto mais eu caminho em retidão, quanto mais eu procuro fazer as coisas de forma correta, quanto mais eu sigo os ensinamentos do Senhor, quanto menos eu dou brecha, quanto menos eu baixo a minha guarda, mais o Senhor vai operando em mim. Mais o Senhor vai fazendo a sua vontade. E o inverso também acontece, porque é diretamente proporcional. Quanto menos eu me preocupo em aprender da palavra do Senhor, quanto menos eu me preocupo em me atentar para esses pequenos detalhes, para essas pequenas sutilezas que nos afastam do Senhor, quanto menos eu faço, menos o Senhor vai operando em mim também. Porque eu vou me distanciando, compreendem? Ao passo que eu me aproximo, mais o Senhor opera. Ao passo que nós nos distanciamos, menos o Senhor vai operar. É uma conexão que precisa haver para que o Senhor continue cada vez mais operando em nós e trabalhando em nós nesse processo de santificação. Como vaso mesmo nas mãos do oleiro, ali sendo moldados, sendo trabalhados por Ele, para que nós possamos cada vez mais sermos refinados e nos encontrarmos assim irrepreensíveis, como o versículo 23 diz, e nós vamos falar um pouquinho mais logo adiante, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Aprendemos então que é Deus quem nos santifica. Está tudo sob controle dele, debaixo da vontade dele. Que este Deus, o Deus da paz, paz essa que excede todo o nosso entendimento, toda a nossa compreensão, é um Deus fiel. Conforme diz o versículo tema da nossa lição de hoje, que é o versículo 24, aquele que os chama é fiel e fará isso. Nós precisamos aprender a descansar nessa fidelidade do Senhor, porque Ele é um Deus que cumpre aquilo que diz. Aprendemos então que o nosso Deus, o Deus de paz, Ele é fiel e é Ele quem opera em nós. Ele é o agente santificador, ou seja, a santificação requerida a nós, a santificação que o Senhor Deus deseja de nós, Ele faz em nós, Ele opera em nós. Mas não é uma via de uma única mão, não. Nós vimos também que é uma via de mão dupla. Por quê? Essa santificação que é feita em nós é uma santificação desejada pelo Senhor Deus para que ela seja operada em nós de modo completo. A palavra do Senhor, no próprio versículo 23, diz que todo espírito e alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis. Aqui, quando nós falamos de o homem por completo, e o versículo faz menção a espírito, a alma e corpo, nós temos a tendência de separarmos como se fossem departamentos diferentes. Então, o corpo, a alma e o espírito. Quando o Senhor Deus, através aqui de Paulo, na sua palavra, traz essa questão da alma, do corpo e do espírito, nada mais é do que para nos trazer essa ideia de algo completo, algo na sua plenitude. O corpo, pela questão física. Quando ele fala de espírito, como o próprio nome diz, para o nosso espírito, e alma, jamais nesse sentido conotativo, levado para os sentimentos, para as nossas emoções. Então, o homem como um todo, ele precisa ser santificado. Quando nós falamos desse conjunto de atos sequenciais, das escolhas que nós temos nas nossas vidas, elas englobam as mais diferentes áreas e elas não são incomunicáveis, não são departamentos separados, não, de modo nenhum. Todas estão interligadas, como que numa rede, todas interligadas e todas gerando consequência na outra. A alma no corpo, o corpo no espírito e assim por diante. Porque nós, como seres humanos, nós temos o nosso vaso, o nosso corpo, a nossa vida como um todo. Quando algo dá errado, é como que num efeito dominó, compreendem? Se o nosso dedinho estiver ruim, o nosso corpo todo vai sentir. Nós não podemos separar por setores ou separar por departamentos, porque aqui a menção de alma, corpo e espírito é para que nós entendamos essa plenitude, esse ser santificado por completo em todas as partes do nosso corpo, na nossa psique, no nosso físico, para que nós estejamos nesse constante aprendizado e processo de santificação. Então, do homem por completo. O que cabe a nós aí nessa via de mão dupla, que há pouco eu comentei com os irmãos, é a nossa atitude, é o nosso dia a dia. E a nossa atitude no nosso dia a dia, sim, sempre imprimindo esforço total naquilo que nós fazemos. Porque nem sempre é fácil, irmãos. É muito simples a gente falar, então legal, nós temos que trabalhar todos os dias, buscar fazer o que é certo, aplicar aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, mas nem sempre é simples. Nós somos pegos, às vezes, de calça curta, com perdão da expressão, em situações mais diversas, em estresse no trânsito, às vezes numa situação em que nós somos colocados ali numa sinuca de bico, em que você vai agir e você pensa, poxa, e agora, o que eu faço? E você entra num dilema, você entra num conflito, nós entramos num conflito em diversas áreas da nossa vida. Se nós fôssemos trazer exemplo aqui, ou exemplos aqui, cada um de nós sabe onde nosso sapato aperta, cada um de nós sabe onde está a nossa dificuldade, onde está o nosso calcanhar de Aquiles. E aqui eu fazendo uso de mencionando diversas
diversos ditados e até gírias diferentes para tentar fazer com que os irmãos compreendam que às vezes aquilo que é complicado para mim não é complicado para ciclano, beltrano e vice-versa. Cada um de nós tem uma limitação. E é nessa limitação que o Senhor Deus quer trabalhar. E aí vem o meu esforço. Porque os pecados existem os mais diversos possíveis. Quando nós lemos no início a respeito da abominação do Senhor com relação à fornicação, nós sabemos que a fornicação é um pecado, sim, mas é um dos. Nós temos glutonaria, nós temos imoralidade, nós temos o falar demais, o falar inadequado. São tantas situações que desagradam ao nosso Deus. São tantas situações que, por vezes, nós nos vemos ali num aperto, porque nós não conseguimos ainda melhorar, não conseguimos ainda aperfeiçoar aquilo nas nossas vidas. E é por isso que nós devemos nos esforçar por completo, para que o Senhor continue a operar em nós dia após dia essa lapidação, para que o Senhor continue operando em nós todos esses aparatos necessários para que a santificação seja plena. E é óbvio que nós sabemos que santo só é Deus, que nós estamos nesse caminhar, mas para que nós continuemos a ser trabalhados e nos encontremos irrepreensíveis, buscando o único alvo, que é o Senhor Jesus. E até quando? Até a vinda dele. Vamos continuar então? E aí o texto nos fala de estar íntegros, de sermos íntegros e irrepreensíveis. Duas palavras também muito importantes nesse estudo de hoje. O que é ser íntegro? Quando nós falamos em íntegro, nós falamos em algo que é completo, por completo, que não falta nada, que não falha nada, que não tem nada ali faltando nele. O íntegro é isso. O íntegro é o completo, é o por inteiro, irrepreensível. Irrepreensível é que não se pode repreender porque não tem nada ali para repreender, não tem nada para corrigir, está tudo correto. Olha como é difícil. Falar assim pode até parecer fácil. Íntegro e irrepreensível. Esses devem ser objetivos para a nossa vida. Nós estamos iniciando um novo ano. Que a cada passo do nosso dia a dia nós pensemos nisso. Eu preciso ser íntegra. Eu preciso ser irrepreensível. Eu preciso buscar essa irrepreensão. Eu preciso me encontrar assim diante do Senhor. Preciso me apresentar a Ele aprovada, irrepreensível. E isso não é fácil. Cada um de nós sabemos que não é. Porque existem diversas situações, diversos atos que para nós são simples e são fáceis, mas outros não. Cada um de nós, repito, sabe da sua dificuldade, sabe onde o sapato aperta. É ali que o Senhor quer nos moldar. É ali que o Senhor quer nos aperfeiçoar. Porque assim, sendo encontrados íntegros por completo e irrepreensíveis, aí sim, nós estaremos preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que triste será Ele voltar e não nos encontrar nessa situação. Que triste, meus irmãos, que triste. A começar por mim, a começar por cada um de vocês. E que feliz será nos encontrar nessa ascendente, a cada dia buscando melhorar, a cada dia buscando ser melhor do que nós fomos no dia anterior. Mas não só com os nossos irmãos, em primeiro lugar com o nosso Deus. Assim, ó, na vertical. E depois na horizontal, porque vai ser uma consequência. E quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, através do estudo e a aplicação da sua palavra, porque não adianta só saber, nós precisamos praticar. Em especial naquilo em que nós temos mais dificuldades. E cada um de nós sabe. Cada um de nós sabe de forma muito tranquila aonde é falho, aonde pisa na bola, aonde ainda peca. Por mais que tenhamos anos de evangelho, anos de caminhada no cristianismo, nós sabemos onde precisamos melhorar. E é nisso que nós precisamos pegar, com determinação, com firmeza, com esforço total, para que nós estejamos assim, completos, íntegros, e possamos nos encontrar irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Conversamos a respeito da santificação humana e gostaria também de falar um pouquinho com os irmãos a respeito da fidelidade divina, nessa via de mão dupla. O nosso versículo tema diz que ele é fiel. Fiel é aquele que nos chama, o qual também nos fará.
Bem, é muito interessante pensar à luz dos versículos. A nossa revista traz diversos textos que tratam a respeito da fidelidade divina, mas eu selecionei dois que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que demonstram, que comprovam aquilo, que reiteram aquilo e reafirmam aquilo que está no versículo 24. Vejam só como é poderoso e que especial para nós. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Este versículo está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Vejam que especial, irmãos. Nós sabemos que não é fácil, que é complicado, que cada um de nós tem a sua dificuldade, mas a palavra do Senhor, Deus, que é viva e eficaz na vida de cada um de nós, ela afirma que não vem sobre nós tentação maior do que aquilo que nós podemos suportar. Deus é tão especial, tão completo, tão sábio. Ele deseja essa santificação na nossa vida e Ele não nos deixa aí largados a ermo. Não, vai lá que eu quero que vocês sejam santos, mas vocês têm que se virar. Nós precisamos fazer a nossa parte sim, mas Ele caminha conosco. Ele está ali, ó, de mãos dadas. Ele, na verdade, nos carrega no colo. Ele cuida de nós em cada detalhe, em cada momento das nossas vidas. E Ele não permite, Ele não nos permite que nós sejamos tentados acima daquilo que nós podemos suportar. E, além disso, com a tentação, Ele nos dará também o escape. Então, nós não ficamos ali num quarto escuro, sem janela, sem porta, sem saída. Não. Nós caímos, nós erramos, mas nós erramos porque nós queremos. Porque a palavra do Senhor, que não mente, que é viva e eficaz, ela diz que nós não seremos tentados acima daquilo que nós não possamos suportar. E que junto com essa tentação, o Senhor Deus, que é fiel, como nós já lemos aqui várias vezes nesse estudo de hoje, nos dará o escape para que possamos suportar a essa tentação. É um Deus que caminha conosco, é um Deus fiel, que está ali, ó, lado a lado, nesse processo de santificação, para que nós possamos a cada dia sermos melhores, para que nós nos sintamos amparados por Ele, que cuida de nós a cada momento das nossas vidas. E para complementar esse assunto que nós estamos tratando agora sobre a fidelidade do nosso Deus, eu quero deixar com os irmãos também um versículo que fala muito ao meu coração e que é mencionado aqui entre os tantos versículos, dentre os tantos versículos mencionados na lição de hoje, que é aquele que se encontra em Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É o Senhor Deus, o Deus de paz, a paz que excede todo entendimento. É Ele quem opera, é Ele quem faz, é Ele quem produz em nós o querer e o fazer, segundo a vontade dEle que é soberana. Então nós precisamos entender, queridos, que nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, que é Ele quem faz em nós da forma como Ele bem entende, e que a nós cabe descansar nessa fidelidade, descansar nesse fazer do Senhor, e buscarmos sim com as nossas atitudes, fazermos a nossa parte, buscarmos sim com as nossas escolhas, quando nós somos colocados ali diante de situações que nos trazem crise muitas vezes, dilemas, nós pensarmos, eu tenho um Deus que é comigo, eu não estou só, eu preciso fazer a escolha certa, eu preciso pagar o preço, porque Ele é comigo, Ele vai me dar o escape, Ele vai me ajudar, eu não estou só. O Senhor Deus é comigo, o Senhor Deus é com você, o Senhor Deus é conosco a cada momento das nossas vidas. Falamos um pouco a respeito da santificação humana, da fidelidade divina, a fidelidade do nosso Deus, mas esse texto da nossa lição de hoje, que tratado ali em 1 Tessalonicenses 5, de 23 até 28, traz também 3 pedidos e uma bênção, 3 pedidos feitos por Paulo e a finalização com uma bênção. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos a respeito de cada um deles. O primeiro pedido, como eu disse, está ali entre os versículos 25 e 28, começando pelo versículo 25, é aquele que trata da oração. Quando Paulo diz assim, irmãos, orem por nós.
Paulo já entendia a importância, a necessidade da oração mútua, de orarmos uns pelos outros. E esse pedido de Paulo, ele é muito comum nas suas cartas, para que os irmãos estivessem orando por eles. Da mesma forma, nós também hoje devemos orar uns pelos outros. Nós sabemos quanto a oração nos fortalece, quanto a oração é importante, como é bom sabermos que nós temos pessoas orando por nós, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós possamos ultrapassar aí as barreiras que aparecem nas nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento atípico, não é assim? Com uma situação que nos foi imposta por conta da questão da pandemia, que já perdura aí há mais de um ano, e com ela a necessidade desse isolamento social. Então, fisicamente, nós estamos muito separados, muito diferente do que nós vivíamos até um ano atrás. Não é isso? E precisamos pensar diversas formas diferentes de nos reinventarmos para continuarmos aí levando a nossa vida profissionalmente, pessoalmente, também a vida acadêmica, em todos os outros aspectos, familiar. Foram muitas mudanças que exigiram e têm exigido muito de nós. Nós sabemos que a oração uns pelos outros, ela nos ajuda muito, ela nos fortalece, ela nos traz paz, ela nos impulsiona a continuarmos em momentos em que nós nos encontramos desanimados, ela nos traz paz. Paulo já sabia disso lá atrás, quando dá carta, da epístola aos Tessalonicenses, e faz esse pedido aos irmãos, pedido esse que serve para cada um de nós hoje, esse incentivo. Ele solicita a oração e vale como incentivo a cada um de nós, que nós oremos uns pelos outros. Essa oração nos fortalece, essa oração nos impulsiona adiante. Nós não podemos baixar a guarda com relação a ela, precisamos orar, sempre, sem cessar, como a palavra diz, em especial uns pelos outros. O segundo pedido, que na verdade é um incentivo à saudação, está ali no versículo 26, que diz assim: saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Na minha versão está beijo santo, ali o ósculo sagrado. Trazido como uma expressão não só de carinho, de cordialidade, de educação, mas principalmente de fraternidade, como demonstração fraterna. E ele incentiva e na verdade o verbo ali está no imperativo saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Hoje em dia nem isso nós estamos podendo fazer, porque o cumprimento também é à distância, ou de cotovelo, ou de pezinho, ou só um tchau mesmo. Até isso nós fomos tolhidos, mas sabemos que é por pouco tempo, que é passageiro, que nós poderemos voltar a fazer isso. O autor da lição também fala da questão cultural, que muitas vezes, sim, que é um hábito, um hábito praticado há muitos anos já, tido inclusive como natural, desde o Oriente Médio Antigo até os dias atuais. Os muçulmanos praticam assim esse cumprimento com beijo, nós também, algumas culturas com 1, com 2, com 3 beijos, é uma demonstração de carinho, uma demonstração fraterna, e Paulo tem esse cuidado de incentivar aos irmãos que pratiquem. Aqui, ao meu ver, à luz da palavra, um incentivo exatamente de cuidado, para que nós demonstremos esse carinho respeitoso entre nós irmãos, entre comunidade cristã, entre corpo de Cristo, entre cada um de nós. E fica aí o incentivo. Sei que nesse momento nós não podemos fazer isso, mas que nós não nos esqueçamos da importância que é esse carinho fraterno, esse cuidado mútuo tido entre os irmãos. O terceiro pedido é o da leitura pública da epístola. Essa leitura pública da carta aos Filipenses tinha alguns objetivos. Um deles é que naquela época não se era possível fazer cópias mecânicas, reprográficas, ou sei lá de que cunho fosse, do conteúdo daquele documento. Então ele precisava ser propagado, ele precisava ser difundido, espalhado de alguma forma. E esse espalhar do conteúdo da carta, da epístola aos Filipenses, se dava através do boca a boca. Quanto mais pessoas lessem, e ali Paulo na carta pede a cada um, na verdade ele encarrega, o verbo também está no imperativo,
como trazendo a responsabilidade, deixando ali a responsabilidade para cada um dos irmãos, para que essa leitura fosse feita, de modo que alcançasse o maior número possível de pessoas. Quanto mais pessoas lessem a carta, mais pessoas teriam conhecimento dela pelo ouvir. Segundo motivo, porque nem todos eram alfabetizados, e por não serem alfabetizados, nem todos poderiam ler. Não poderiam ler, mas poderiam ouvir, e pelo ouvir viria o aprendizado. O objetivo de Paulo é que as pessoas conhecessem, que chegasse ao conhecimento do maior número possível de pessoas. E assim ele saberia que o objetivo seria alcançado. O objetivo de que cada uma das pessoas presentes ali na cidade de Filipos teria conhecimento daquela carta, daquela epístola que tinha um objetivo especial para aquele povo naquela ocasião, assim como tem para cada um de nós até hoje. E por fim, a bênção. Bênção essa também muito comum nas cartas de Paulo, nas epístolas de Paulo. O versículo 28 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. E assim ele finaliza essa carta, utilizando ali do seu papel de apóstolo, né, na autoridade que lhe é dada como apóstolo, e ele traz aquela bênção, ele transmite aquela bênção ao povo, aos filipenses naquela ocasião. E por fim, porque a graça de Deus é o coração do Evangelho. Evangelho este que traz as boas novas da salvação. Nós sabemos que se não fosse pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui. Quero deixar com os irmãos o versículo que fala a respeito disso, desse presente que nos foi dado. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Efésios 2, 8. Este é o coração do Evangelho, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, queridos, nós encerramos as considerações finais tratadas nestes 6 últimos versículos do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. O desejo do meu coração é que tenha falado a cada um de vocês como falou a mim. Que nós possamos aprender a cada dia a descansar na fidelidade desse Deus de paz que não nos deixa só, que caminha conosco, que nos cuida, que não permite que nós tenhamos tentações além daquelas que nós possamos suportar. Deus esse que nos dá o escape em cada situação. Que nós busquemos a cada dia esta integridade e esta irrepreensão, que são, sim, desejadas a nós, como filhos do Senhor. Que você seja assim, íntegro, irrepreensível, que você e eu busquemos isso. Que nós aprendamos a cada dia a cultivar, assim como foi recomendado por Paulo também, a saudação mútua, a oração mútua, esse cuidado entre os irmãos tão necessários. Eram assim no passado e que são assim hoje, que nos fortalecem a cada momento, estando próximos ou estando separados. Que o Senhor Deus nos capacite, nos abençoe. Muito obrigada por terem caminhado comigo até aqui. Um beijo carinhoso e até a próxima. Fiquem com Deus.